Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar essa rodada de sábado, sabadão aí, dia 22 de novembro de 2025. Separei para vocês aqui, galera, 12 jogos, vamos ter bastante jogos nesse sabadão, né? Como eu informei para vocês no vídeo anterior, a gente terminou aí essa data FIFA, né? Graças a Deus, e vamos estar aí com a grade de jogos normal, né? De volta aí a nossa programação, que é muito melhor do que a data FIFA toda a vida, né, galera? Então vamos ter 12 jogos aí nessa rodada. Final do vídeo aí vai ter bilhete pronto, bilhete de alavancagem e também vou deixar um bingo pra vocês, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? Se inscreva no canal também, você que ainda não é inscrito, e deixa seu comentário aí, né? Deixa aí seu elogio, crítica, sugestão, comentário muito importante aí pra gente melhorar cada vez mais o canal Bet Green pra vocês, tá show? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos aí desse sabadão, né, galera? Vamos ter bastante jogos, né? Campeonato Alemão, Arábia Saudita, Campeonato Espanhol, Campeonato Holandês, Campeonato Inglês, Premier League, Francês, Brasileirão Série A e Brasileirão Série B, né? Muitos jogos importantes aí, especialmente Brasileirão Série A e Série B, né? Valendo aí acesso, classificação para Libertadores, briga por título e tudo mais. E vamos começar falando aqui do nosso primeiro jogo, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar longo, que eu sei que vocês odeiam. E vamos falar aqui do nosso primeiro jogo, que é o Campeonato Alemão Bundesliga, né? Rodada 11 aí. A gente vai ter o Bayern de Munique jogando em casa contra o Freiburg, 11h30 da manhã esse jogo. E na classificação a gente vai ver, né? O Bayern de Munique aí líder, isolado com 28 pontos, né? 9 vitórias, um empate, nenhuma derrota. Campanha aí muito boa, né? Quase perfeita aí do Bayern de Munique. A equipe tem melhor ataque do campeonato com 35 gols marcados e 6 gols sofridos apenas, né? Então assim, é time que com certeza vai conquistar esse título alemão. Não vejo outra equipe para tirar não, tá, galera? A gente vai ter o Freiburg aqui, o visitante, em 10º lugar, 13 pontos, né? 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O último jogo aí conseguiu vencer o São Paulo por 2-1. Antes disso tinha empatado em 0-0 fora de casa contra o União Berlim. O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Bayern de Munique venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então assim, favoritismo total pro Bayern de Munique vencer. E a gente vai ver a odd, né? A odd pro Bayern de Munique vencer tá 1,19, odd muito baixa, mas a gente pode estar pegando a vitória no primeiro tempo aí, que é bem interessante, tá, galera? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vencer no primeiro tempo, né? Bayern de Munique vai vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, a gente pega aqui mais de 2,5 na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Bayern de Munique. Agora, próximo jogo aqui, a gente tem mais um jogo da Bundesliga, né? Borussia Dortmund jogando em casa contra o Stuttgart, 11h30 da manhã esse jogo. E a gente vai ver na classificação, né? O Borussia Dortmund em terceiro lugar com 21 pontos, mesma pontuação aí do seu rival, né? Que é o Stuttgart aí, que tem 21 pontos também. Lembrando que o critério de desempate aqui na maioria dos campeonatos da Europa é o saldo de gol primeiro, tá? Diferente do Brasileirão, que é número de vitória, né? Aqui nos campeonatos de elite da Europa é o saldo de gol que vem primeiro, aí depois que vem o número de vitórias, né? E por isso que o Borussia Dortmund está à frente, porque tem o saldo de gol 9, enquanto o Stuttgart tem 5. São duas equipes que vai fazendo uma boa campanha. O Stuttgart vem de uma sequência muito boa, né? O Borussia Dortmund nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Stuttgart, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Confronto direto, o Stuttgart venceu 5 vezes, galera. Ou seja, é uma pedra no sapato pro Borussia Dortmund. Eu acredito que não vai ser diferente, tá? Primeira opção aqui que a gente pode estar pegando é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater aí gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Sauditão, né? Campeonato da Arábia Saudita, a gente vai ter aqui o Al Hilal jogando em casa contra o Al Fateh. 11h40 da manhã esse jogo, válido pela rodada 9. E a gente vai ver, né? O Al Hilal em terceiro lugar com 20 pontos, né? 6 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, né? Uma das poucas equipes que ainda não perdeu, né? Junto com o Al Ahly e o Al Nassr. E do outro lado a gente tem o Al Fateh, que só venceu um jogo até o momento, né? É o primeiro fora da zona do rebaixamento aqui em 15º lugar com 5 pontos, né? Nesse jogo aqui, eu acredito que não vai ter mistério, né, galera? Especialmente o Al Hilal tá numa sequência maravilhosa e do outro lado a gente tem uma equipe que é bem fraquinha, né? Confronto direto aí só dá Al Hilal, né? 5 vitórias nos últimos 5 jogos e a odd aqui para o Al Hilal vencer tá 1,17. Então assim, não tem como a gente pegar uma entrada simples, mas a gente pode estar focando aí na vitória do Al Hilal no primeiro tempo, né? Então, primeira opção aqui, casa vencer no primeiro tempo e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Al Hilal.
Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol, La Liga. Vamos ter o Barcelona contra o Athletic Bilbao. Meio-dia e 15 esse jogo, válido pela rodada 13. E a gente vai ver, né? O time do Barcelona aí em segundo lugar com 28 pontos, 9 vitórias, um empate, 2 derrotas. E do outro lado a gente tem o Athletic Bilbao, né? Em sétimo lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. A gente vai ver que o Barcelona venceu 3 jogos e empatou 2, né? Os jogos mais recentes aí, o Barcelona tem levado a melhor, né? Venceu 2 jogos aí pelo Campeonato Espanhol e também pela Supercopa Espanhol aí, o jogo mais recente, entre aspas, que foi no começo do ano, né, vencendo por 2-0. Aqui acredito que o Barcelona é grande favorito, né, e tá pagando uma odd boa, né, 1,42, 1,45, na minha opinião tem valor, especialmente para fazer uma entrada simples ou até mesmo fazer uma duplinha, né, pegar uma odd acima de 2. A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, tá, Barcelona para vencer, e a segunda opção a gente pega aqui casa mais de 1,5 gol, né, no caso Barcelona para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Barcelona. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, né? Países Baixos, primeira divisão, né? Eredivisie. A gente vai ter o Breda jogando em casa contra o PSV. Meio-dia e meio esse jogo válido pela rodada 13 e a gente vai ver, né, PSV líder do campeonato aí, com uma sequência de 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos aí pelo campeonato holandês, né, a equipe tem 31 pontos, 10 vitórias, um empate e uma derrota, campanha muito boa, e do outro lado a gente tem aí o time da casa, né, o Breda aí, que é o 14º lugar com 12 pontos, né, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Jogo muito bom para o visitante vencer, né, na minha opinião, PSV grande favorito, confronto direto aqui, o PSV venceu 4 vezes e o Breda venceu 1, e com isso a gente tem esse favoritismo do PSV mesmo fora de casa, pagando uma odd de 1,36, é uma odd boa para fazer uma duplinha, e também tem o mercado de gols que é muito favorável, né? Jogo bom aí para 3 gols ou quem sabe até mais. Primeira opção aqui, a gente vai pegar o mercado de gols, tá galera? Primeira opção, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o PSV. Agora vamos aqui para um joguinho bem interessante aqui no Campeonato Inglês Premier League, né? Vamos ter o Newcastle jogando em casa contra o Manchester City. 2h30 da tarde esse jogo, né? Válido pela rodada 12. E a gente vai ver Manchester City aí, vice-líder do campeonato, né? Segundo lugar aí com 22 pontos, 7 vitórias, um empate, 3 derrotas. E do outro lado a gente tem o time da casa, né? O Newcastle aqui em 14º lugar com 12 pontos, né? 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Tá oscilando demais nesses últimos jogos, né? Tanto é que nos últimos 5 jogos na Premier League conquistou apenas 2 vitórias e 3 derrotas, né? Então acredito que o Manchester City pode sim beliscar uma vitória aí mesmo fora de casa. Mas promete ser um jogo aí equilibrado, tá galera? Acredito aí que vai ser um jogo bem interessante. Confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Manchester City, uma vitória do Newcastle e um empate, tá galera? O jogo mais recente foi em fevereiro, né? Pela última temporada da Premier League, e o Manchester City venceu por 4-0, né? E lembrando que o Manchester City vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, né? Contando os jogos da Premier League, Champions e também Copa da Liga Inglesa, né? Então assim, pela Champions, por exemplo, venceu por 4-1 o Borussia Dortmund, né? Então tá numa sequência muito boa, e o último jogo da Premier League foi o clássico contra o Liverpool, venceu por 3-0. Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica ambos marcam, e a segunda opção fora vence com empate anula, tá galera? Tá pagando uma de 1,98, 2, então a gente pode pegar um empate anula aqui a favor do Manchester City. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Manchester City. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1, né? Vamos ter 2 jogos aqui. O primeiro é o Rennes jogando em casa contra o Mônaco, 3 horas da tarde. A classificação aqui do campeonato francês até o momento é o seguinte, né? O Rennes aí, que é o time da casa, em 8º lugar com 18 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, vale ressaltar isso, né? E o Mônaco, por sua vez, 6º colocado com 20 pontos, porém vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu em casa na última rodada por Lens 4-1 e perdeu também em casa por Paris FC por 1-0, né? Então vem de 2 derrotas seguidas, isso jogando em casa. O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, o Mônaco venceu 4 vezes, o Rennes venceu apenas uma, né? Então assim, no confronto direto o Mônaco tem favoritismo, mas o momento é mais favorável para o Rennes, especialmente jogando em casa. Aqui a gente vai pegar a primeira opção, galera, dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui, casa vence com empate anula, né? O Rennes com empate anula aí, tá pagando uma de 2,70, quem quiser pegar uma dupla hipótese também é interessante, tá? Casa ou empate, e possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate com gols.
E o outro jogo aqui do campeonato francês que eu separei para vocês é o jogo aqui entre PSG e Le Havre, jogo que acontece 5 e 5 da tarde. Na classificação a gente vai ver PSG líder do campeonato aí de forma isolada, né, 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e uma derrota, e o Le Havre está aqui em 12º lugar, 14 pontos, né, 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Confronto direto a gente vai dar uma olhada, o PSG venceu 4 vezes e empatou uma, então assim, favoritismo total aí pro PSG vencer mais uma, porém tá pagando uma de 1,20, né, 1,20 só para completar bilhete, né, galera. Agora para fazer uma duplinha ali com 2 jogos já não é tão interessante pegar essa vitória simples do PSG com a odd baixa, né, 1,20. Só se for um bilhetezinho com 3 jogos, até vai. Então com isso a gente vai pegar a primeira opção aqui, galera, a dica casa menos 1 handicap asiático, tá? No caso PSG para vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro PSG. Agora vamos aqui para o Campeonato Brasileiro, Série A, a gente vai ter Botafogo e Grêmio, 7h30 da noite esse jogo, válido aí pela rodada 35, né? Depois desse jogo vão ficar restando apenas 3 rodadas, e o Botafogo está tentando aí se manter no grupo dos 5 melhores e garantir, né, a sua vaga aí na Libertadores, na fase de grupo direto, né, sem precisar participar daquela pré-Libertadores, né? Lembrando que esse G5 ele pode virar G6 caso o Cruzeiro vença, né, a Copa do Brasil, então ele pode virar aí um G6 também, mas o Botafogo não quer contar com essa sorte, né? Então acredito que o Botafogo vai com tudo aí em busca dessa vitória para somar 58 pontos e ficar na vantagem aí para cima do Fluminense, né? Que é o 6º colocado aqui com a diferença apenas de 1 ponto, né? Lembrando que o Fluminense vai ter jogo difícil contra o Palmeiras, né? Então o Botafogo vencendo esse jogo e o Fluminense perdendo ou empatando já dá uma respirada, né? O Botafogo aí já fica mais tranquilo. Do outro lado a gente tem o Grêmio, né? O Grêmio está 43 pontos, pode chegar a 46. Talvez brigar aqui por uma pré-Libertadores, né? Já que esse G7 aqui no geral pode virar G8, então o Grêmio pode querer aí tentar beliscar também uma vaguinha na pré-Libertadores, que é interessante, né? Vem de uma vitória importante contra o Vasco e vai tentar vencer mais um carioca nessa rodada, só que agora fora de casa contra o Botafogo. No confronto direto, galera, a gente vai ver aqui, o Botafogo venceu 2 vezes, o Grêmio venceu uma e teve 2 empates, né? No primeiro turno, por exemplo, o Grêmio ficou num empate de 1-1 em casa contra o Botafogo. Então aqui a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar 2-1 Botafogo, mas pode acontecer um empate com gols também que não vai ser surpresa, tá? Agora a gente vai aqui para o Brasileirão Série B, né, segunda divisão aí, e vamos ter o Novo Horizontino, né, o Novo Horizontino em casa contra o CRB, 7h30 da noite, última rodada, e aquilo, né, galera, infelizmente o Novo Horizontino de novo ficou no quase. A equipe chegou a ficar um bom tempo aqui no G4 e simplesmente começou a vacilar. Nos últimos 5 jogos, 4 empates e uma derrota. Então assim, esses últimos 5 jogos aí demonstrou que a equipe não teve capacidade de subir e também se sobe a passar perrengue, né? Porque com essa mentalidade que o time teve aí, especialmente na reta final, onde era aquele momento crucial, a equipe demonstrou aí ser fraca. Com todo respeito ao Novo Horizontino, mas demonstrou ser uma equipe fraca e com isso vai ficar mais uma vez no quase, né? Só pode chegar a 60 pontos e no G4 aqui já tem o Goiás com 61, né? Então essa disputa ficou apenas Remo, Chapecoense, Goiás e Criciúma aqui, né? Acredito que vai ser esse grupo aqui. O Atlético Paranaense, na minha opinião, também já está classificado. Então, assim, vai ficar aí esses 4 times aqui para ver quem consegue subir, né? O CRB, por sua vez, também só vai cumprir tabela, mas acredito que pode até se aproveitar aí desse momento onde o Novo Horizontino vai entrar aí com a cabeça meio abalada, né, galera? Os últimos 5 jogos, como eu falei, do Novo Horizontino, 4 empates e uma derrota, e o CRB, 2 vitórias e 3 empates. Confronto direto, o CRB venceu 3 vezes, Novo Horizontino venceu venceu 2, na verdade, né? E no primeiro turno o CRB venceu em casa por goleada, né? 4-0. Então aqui a gente vai focar no mercado de gols, né? Primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, fora mais de meio gol, né? CRB para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 CRB, tá? Acredito que a questão aí do psicológico vai afetar o Novo Horizontino e o CRB vai vencer. Tem nada a perder mesmo, né?
E agora vamos aqui para os dois últimos jogos do Brasileirão, né? Os dois times aí brigando por título em campo, né? O primeiro aqui é Flamengo contra Bragantino, 9h30 da noite esse jogo, né? Válido pela rodada 35. Flamengo líder do campeonato, mesmo com a derrota aí, ainda continua na liderança por causa do Palmeiras que empatou, né? Em casa contra o Vitória. E com isso o Flamengo ainda deu uma respirada aí, continua na liderança com 2 pontos de vantagem, mas não pode vacilar de novo, né? Acredito que o time vai com tudo aí em busca dessa vitória, especialmente em casa. O Flamengo tem 71 pontos, né? São 21 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. E do outro lado tem o Bragantino aí que está tentando beliscar uma vaguinha numa possível pré-Libertadores, né? Como eu falei, esse G7 aqui pode virar G8, né? E o Bragantino vem de 3 vitórias seguidas, né? Então tem que abrir o olho aí que o Bragantino está numa sequência muito boa. Confronto direto aqui, que é importante a gente ver, o Flamengo venceu 3 vezes, o Bragantino venceu uma e teve um empate, né? No primeiro turno o Flamengo venceu, jogando na casa do Bragantino por 2-1. E acredito que jogando em casa tem tudo para vencer. Porém, o mercado de gols aqui, na minha opinião, é o mais seguro, tá, galera? Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Flamengo. E agora vamos aqui para o nosso último jogo, né? Mais um jogo aí valendo disputa de título e também Libertadores, né? A gente vai ter Palmeiras, que está aí na briga por título, contra o Fluminense, que está na briga aí por uma vaguinha na Libertadores, né? 9h30 da noite esse jogo. O Palmeiras aí vem de uma sequência muito ruim, né? 2 derrotas e um empate aí nesses últimos jogos. Ficou aqui com 69 pontos, né? Acabou vendo o Flamengo ultrapassar, mesmo perdendo o jogo aí, o Flamengo continuando na liderança. E do outro lado a gente tem o Fluminense com 54 pontos, vencendo vai a 57, entra aqui no grupo dos 5 melhores, né? Lembrando aí que o Botafogo vai jogar nessa rodada também, né? Mas o Fluminense vai secar o Botafogo aí e precisa fazer também o seu serviço, que é vencer o Palmeiras, que não vai ser tarefa tão fácil, né? E tem aquela questão, né? Será que o Fluminense vai abrir as pernas por conta do Flamengo estar brigando por título? Eu acredito que está numa situação complicada, né? Porque o Fluminense está brigando para entrar aí na vaga de Libertadores, né? Fase de grupo. E abrir as pernas pro Palmeiras só por vingança ali com seu rival Flamengo, acho que não seria uma escolha muito sábia, né, galera? Então acredito que vai ser jogo aí bem disputado, tá? Confronto direto aí a gente vai ver 3 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do Palmeiras, né? O Palmeiras no primeiro turno venceu, jogando no Maracanã por 2-1. E agora vamos ver se o Fluminense aí vai às forras e consegue vencer, né? A primeira opção aqui, galera, mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-1 Palmeiras, tá? Acredito que o Palmeiras vai vencer esse jogo aí para quebrar essa sequência ruim. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês os bilhetes da rodada, né? E o primeiro bilhete ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada desse sabadão aqui, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, Bayern de Munique contra Freiburg, a gente botou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Inglês Premier League, Newcastle e Manchester City, a gente colocou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Flamengo e Bragantino, pelo Brasileirão, né? A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida também. No final, a gente teve uma odd de 2 e 3, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$203,70. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, galera. O primeiro jogo aqui, Barcelona e Athletic Bilbao, a gente colocou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Aí o segundo jogo, Campeonato Francês, Rennes contra o Mônaco, a gente botou ambas equipes para receber um cartão. E o terceiro jogo, Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão, a gente colocou aqui o Palmeiras para ter 2 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? 2 escanteios ou mais no primeiro tempo aí pro Palmeiras. No final a gente teve uma odd de 1,60, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$160,85. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando para vocês o bingo, galera. E o nosso bingo da rodada aí ficou assim, ó. No nosso bingo aqui a gente pegou 5 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, Borussia Dortmund contra o Stuttgart, a gente botou aqui o ambos marcam. Segundo jogo, Campeonato Espanhol, Barcelona e Athletic Bilbao, a gente botou vitória do Barcelona. Terceiro jogo, Campeonato Francês, Paris Saint-Germain, né, o PSG contra o Le Havre, a gente botou aqui PSG para vencer o primeiro tempo. Aí o quarto jogo, Brasileirão, jogo entre Flamengo e Bragantino, a gente colocou o Flamengo para marcar 2 gols ou mais, né? Flamengo mais de 1 gol e meio.
E o último jogo aqui, Palmeiras e Fluminense, a gente colocou mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd aqui de 6,16, tá galera? A gente colocou aqui R$100 para ter um retorno potencial aqui de R$166,04. Esse aqui é o nosso bingo da rodada. Lembrando que o link desse bingo vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Só você clicar nesse link aí que você já vai direto pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta, fechou? Vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrever no canal, comenta e quem puder também compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá show, galera? Entrega esse conteúdo para mais pessoas que eu vou ficar muito agradecido. Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse sabadão e que eu possa contar com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!